Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVC, né, e também da internet, pelo esse mundo afora aí. A gente agradece o carinho da audiência aqui da TVI. E aguarde, em breve vem aí tviplay.com.br. Muitas novidades para você, né? Ronald, boa noite. Boa noite, telespectador. Boa noite, Barbosa. Boa noite, e Rui. Boa noite, Rui, também, né? Boa noite, telespectadores. É isso aí. O programa que originalmente vai ao ar às sextas-feiras, inédito, né, às 21h30, e com reprises durante a semana aí, em horários alternativos para você que não pôde ver o inédito. Mas, se puder, assista sempre o inédito, porque em breve vamos ter também novidades. Nós vamos estar fazendo um programa aqui com esse gerúndio que eu não gosto, mas acabei falando, né? Nós vamos fazer o programa ao vivo, para você aqui, para que você interaja também com a gente aí pelo WhatsApp, pelo Twitter, né, pelo Facebook. A gente quer fazer desse programa uma grande roda de debate com a sua participação, principalmente. Vamos começar o programa de hoje. A gente tem muito assunto para falar. Tem essa questão aí dos privilegiados, né, do foro privilegiado, que agora teve uma restrição, mas eu quero ouvir do Rui e de Ronald daqui a pouco sobre essa restrição, que me pareceu uma coisa assim só para tapear os bobinhos, né? Eu acho que essa coisa deveria ser muito mais ampla, é a minha opinião, mas eu quero ouvir a opinião de quem entende aí, que é o Rui, essa área jurídica, e também do Ronald Khalid, falar sobre isso. Vamos falar também das pesquisas que já tem uma tendência aí de um candidato na frente liderando para a presidência da República. E vamos falar sobre a eleição na Bahia, né? Sobre a eleição para governador da Bahia. E vamos falar agora, claro, dos assuntos de Ilhéus e Itabuna, que nos interessam de perto, os assuntos da política local. Em Ilhéus está fervendo aí a situação com a deputada Ângela, né, o seu filho Mário na prefeitura, e os políticos, satélites que estão ali em torno, né, dos partidos que, de uma certa forma, estão com Mário ou estão contra Mário, e a deputada Ângela ali fazendo aquele meio de campo. Já se fala até que o Azevedo agora faz parte da política da deputada Ângela. Enfim, vamos conversar sobre isso, porque inclusive o Zé Nasal, né, secretário de governo, pediu afastamento, pediu demissão. E aí, como é que vocês estão vendo essa situação de Ilhéus, essa política de Ilhéus? E alguns blogs até falam de denúncia contra a deputada Ângela, enfim. Hoje parece que os protagonistas de Ilhéus se resume à deputada e ao filho dela, né? Eu não estou bem por dentro da política de Ilhéus, lá dos detalhes lá de dentro, mas o que me causa assim, espanto é que nos lugares quem sai são os bons. Você já reparou isso? Né? E Nasal é uma referência. Deu assim mais ou menos o perfil que precisava para a campanha de Marão, não é isso? Marão, aquele negócio todo e tal. E Nasal que dava consistência moral, a consistência técnica, é uma pessoa que tem um preparo muito grande. E aí, de repente, Nasal sai da prefeitura, é muito triste isso. Eu fiquei muito, porque a gente conhece Nasal, sabe que é uma excelente pessoa, um excelente político, né? Eu acho que Nasal devia ser cultivado para ser o próximo prefeito de Ilhéus. E aí saiu fazer o quê? E Itabuna continua exportando gente para outros lugares, né? Itacaré, quem domina lá a prefeitura são alguns itabunenses que faziam parte do governo Vânio. E Ilhéus agora, o Azevedo está quase sendo protagonista da política lá também, com a deputada Ângela. Sem contar Gilson, né? Sem contar Gilson, que está lá no Detran, né? É municipal. No Sestran. Sestran. E a indicação, me parece que, na verdade, voltando para a questão que você coloca da saída de Nasal, o Ronald tem inteira razão, né? Nasal é a figura com a visão estratégica da cidade, conhece muito a cidade, tem um conceito político e moral que abriu o caminho para Marão, mas Marão é tido, né, era visto pelo segmento político como aquele garoto, né, o filho de Ângela, tal, e quem limpou a barra, digamos assim, para a eleição, tornou viável, foi exatamente o Nasal, dando credibilidade, com a credibilidade que tem na cidade, né, com o espaço que ele ocupa, com as intervenções que ele faz. Então, e ele
hoje ele faz parte de um partido, né? Aliás, o REID, o partido dele hoje é o REID de Sustentabilidade. E ele indicou também, além de secretário de Planejamento, vice-prefeito, secretário de Planejamento, e ele indicou aquele Guzmão, que é dono de um blog, que é também um ambientalista e que estava fazendo um excelente trabalho nessa área ambiental em Ilhéus. E isso parece que começou a incomodar a deputada Ângela por conta dessas intervenções e por conta da política. Esse ano tem a renovação do mandato e ele estaria mexendo com alguns interesses, estava contrariando alguns interesses que estavam incomodando a deputada. Daí que veio essa divergência, foram as informações que eu tive. Então, nesse lado, a gente verifica. De outro, você vê que tem sentido essa questão de que a política, é a hora da política, é exatamente isso. O Gilson é um bom técnico, foi levado para Ilhéus, né? Mas sabe também fazer acordos, a interação política, e agora está se falando em Capitão Azevedo assumir lá o Detran. O Ciretran, não é isso? Então, faz parte exatamente disso, dessa estratégia de reeleição da cidade. Então, resumindo, essa questão de Nassau é uma questão exatamente que ele não quer mais abonar essa questão da prefeitura estar sendo colocado a serviço da renovação do mandato da deputada Ângela. E o tempo vai passando, os anos vão se passando, o mandato está quase chegando ao final, né? Daqui a pouco 3 anos de mandato, só vai restar 1 ano para Mário, para Fernando Gomes. E Ilhéus a gente não está vendo a atuação da prefeitura. Você vai a Ilhéus, qualquer bairro de Ilhéus, no centro, a cidade continua do mesmo jeito, não tem nenhuma novidade, o prefeito não fez nada, nenhum projeto novo. E Ilhéus, o prefeito Mário, tem uma grande responsabilidade, porque, como a gente fala aqui, ele poderia aproveitar agora o governo de Fernando Gomes, que é um prefeito mais ativo, né, que tem mais poder de manda, aquela coisa toda, e eles estavam muito unidos no início do governo, não sei porque essas coisas não estão caminhando. Poderia se discutir essa situação da região metropolitana de Itabuna e Ilhéus, né? Porque, como a gente fala, a conurbação já está aqui, por exemplo, nós estamos aqui a 200 metros ou 300 metros de Ilhéus. Então, Ilhéus está aqui, próximo a Itabuna. Eu acho que essa situação já tem condomínio sendo feito aqui, prédios, postos de gasolina, enfim. Muita coisa que as duas cidades juntas poderiam estar discutindo, Ronald. Você como urbanista, arquiteto, eu acho que principalmente tá perdendo tempo. A omissão, eu sempre falei aqui, da omissão de Ilhéus em assuntos da sua responsabilidade. Exato. Como no caso da duplicação da pista aqui, que é essa maluquice de um lado e de outro, eu acho que a prefeitura nem foi ouvida. E isso interfere, né, diretamente no aspecto urbano de Ilhéus. Né? Com isso certeza. vai mudar tudo, por bem e por mal. Então, mas a prefeitura de Ilhéus não se pronuncia, não fez os estudos necessários e deixou de mão. Entregou ao governo do Estado. Né? Se omitiu. Se omitiu, Então tem muita coisa aí, como também o prefeito Fernando Gomes, né, que muita gente depositou essa esperança também de ver em Fernando a liderança que faltava para a região, para chamar a MUR, que é a responsabilidade de algumas coisas, principalmente na área de saúde, né, na área de transporte, enfim. Mas o tempo está passando muito rápido e a gente sabe que o prefeito tem os problemas locais para resolver e tem essa responsabilidade regional como liderança que Itabuna sempre foi, né? E isso que você falou aí é importante, porque ninguém fala. Você vê que nós estamos numa crise de 30 anos do cacau, que era o nosso maior produto, e nunca o prefeito de Itabuna, parece que são coisas, parece que a cultura do cacau é em outro estado, em outro país. É uma coisa, né, independente. Porque os prefeitos não ligam para isso, não estão envolvidos. Isso que é o maior problema da região. É o maior problema. E poderia ser uma grande solução, né? Claro. O prefeito Itabuna é o líder da região. Exatamente. Né? É o vice-prefeito, né? É o vice-governador. Vice-governador, como se fosse assim, o prefeito Itabuna é o governador da região cacaueira. Todos os problemas convergem para Itabuna. Agora, viu, Ronaldo, se você for analisar, eu acho que Fernando, no primeiro momento, e a gente analisou isso aqui, já há uma anuência entre nós, do sentido que isso foi um ganho. Né? No primeiro momento foi um ganho por essa aliança com o governo do Estado, no sentido de destravar o desenvolvimento, alavancar algumas coisas estratégicas na região.
tal como a barragem, a questão da ponte de Ilhéus, a questão da Teatro. duplicação. Então eu acho que Fernando foi fundo nessa relação aí com o governador, apostou muito. E eu acho que agora ele começa a ficar um pouco, né, com o pé atrás por conta de que se prometeu aí para 100, 200 quilômetros de asfalto para a cidade de Itabuna e nada disso está acontecendo. Quer dizer, a gente... 70 quilômetros. 70? Não sei, mas de qualquer forma é uma coisa que era para... São muitos quilômetros. Muitos quilômetros. E era para ser feito o ano passado. Foi prometido para até o dia da cidade, 28 de julho do ano passado. Então até agora não chegou. A duplicação foi feito um grande evento. Não aconteceu, assinou-se uma ordem de serviço, mas não se vê nada disso. A ponte de Ilhéus está praticamente paralisada e a mais avançada das obras do governo do estado aqui seria a barragem de Itapé, que até agora, né, segundo já está toda pronta, mas que falta a linha de transmissão, falta a estrada que foi prometido aos produtores e falta quitar alguma parte das indenizações. O que é muito pouco para uma região de 3 milhões de habitantes. Pois é. Tá entendendo? Porque você pega essas obras todas, o valor delas somado, não dá uma pequena obra que ele faz lá em Salvador, não é? Foi o que nós falamos na semana passada. A avenida Jorge Amado, que liga a Orla Ao aeroporto. liga a Orla ao CAB. Ao CAB. Tá certo? Uma obra que não é mais de 3 quilômetros, aquele percurso, gastou-se 150 milhões de reais. Quer dizer, a nossa barragem aqui, né, parece que a previsão de gasto era até 120 milhões. Não é isso? Não, isso quando concluía a parte de captação, porque hoje já o próprio prefeito Fernando Gomes deu uma solução imediata que vai captar por gravidade, já que já tem uma captação enferrada. Exatamente. Então não precisaria fazer. Então isso aí já diminui quase 20 milhões. O que é uma solução temporária. Temporária. Porque a captação tem que ser feita lá dentro da barragem. Para ter uma qualidade de água melhor, para ter um desenvolvimento melhor do serviço. Né? Exatamente. Um puxadinho aí. É um puxadinho, é uma solução imediata, né, digamos assim, para resolver os problemas mais rápido. Mas serviria no primeiro momento como reservatório. Isso. No mínimo aí não vai faltar água. Agora, e manteria o nível do Rio Cachoeira sempre cheio, né? Estabilizado. Pois é, então tem esses e outros problemas, outros gargalos em Itabuna, como é, por exemplo, o transporte coletivo da cidade, né? Só tem 2 empresas operando. E por informações, essas empresas fazem parte de um grande cartel nacional. Inclusive a própria empresa local, que tem a São Miguel, que é local, essa empresa pertencia ao Valderi, que foi prefeito de Ilhéus, né? Segundo informações, hoje continua na família dele, mas tem convênio aí com outras empresas em todo o Brasil. E a Rio Cachoeira, que pertence, ainda a gente não sabe, ao Constantino, né, o proprietário também da Gol, que agora foi vendida num consórcio internacional também, a Gol. E essa empresa faz parte também de um conglomerado de empresas pelo Brasil. Então, o que é que acontece? As cidades estão refém desse transporte urbano. Se o prefeito ameaçar tirar essas empresas, não vai ter outra que venha porque eles fazem parte de um cartel. Trocar 6 por meia dúzia. E não vem. Né? E outra coisa, em Feira de Santana aconteceu isso, eles fizeram a paralisação e ficou 15 dias sem transporte coletivo à população, que sempre é prejudicada. Então, eu acho que a nossa região empobreceu muito, porque antigamente você tinha empresários aqui que tinha condição de comprar 100 ônibus e fazer uma empresa, né? A Helenilson mesmo chegou a fazer isso uma vez, hoje você não tem mais. Agora Barbosa, o atual governador de São Paulo, Márcio França, que eu tive o prazer de trazer em Itabuna, teve aqui um seminário, e ele ainda é do PSB, e na época nós trouxemos ele aqui para um seminário. E ele lá, por exemplo, o PSB administra São Vicente, que é uma pequena ilha de São Paulo, né? E é a sede da Gol, né? Desses empreendimentos do Constantino. Lá ele fez um negócio extraordinário. Ele transformou uma empresa, 2 empresas de ônibus, transformou em mais de 40 empresas. Por que ele fez? Ele montou um padrão de ônibus, mini ônibus, né? Micro-ônibus, e as pessoas loteou por bairro. Então, aqueles percursos
Né? Então, Cada empresa faz uma região. Uma região, tá certo? Então, o dono do micro-ônibus, o 2 ou 3 daquela região ali, ele emprega muito mais. E cresce. Tá, e tem qualidade e quebrou o cartel. Isso, e tem a chance de crescer, Exatamente, empreender, né? entendeu? Isso é importante. É uma experiência. exemplo, uma ideia, né? É uma experiência que eu achava que o prefeito Fernando deveria ir em loco em São Vicente para se inteirar, porque realmente lá tem algumas coisas extraordinárias. Lá, por exemplo, a prefeitura até hoje, Ronald, eles cadastram 2.000 alunos por uma espécie de guarda civil mirim, certo? Que o Márcio França quer, inclusive, botar isso no programa dele de governador agora. Né? No sentido de que lá essas crianças, quem estuda de manhã, à tarde, presta esse serviço à municipalidade. O que é que ele faz? Eles ficam nas praças verificando se alguém jogou um papel, se jogou uma ponta de cigarro, né? Se ultrapassou. Então eles orientam e chamam exatamente em qualquer questão ali, notifica a prefeitura, chama a polícia, resolve. Quer dizer, um negócio extraordinário, é uma espécie de serviço obrigatório antes do serviço militar, entendeu, Ronald? Uma coisa extraordinária. Então, algumas experiências lá, São Vicente realmente é modelo e poderia ser visitado. Mas essa experiência do ônibus não vai pegar, Rui, porque o levadinho dos políticos, a Petrobras dos prefeitos são as empresas de ônibus de lixo, né? Então não queira acabar com o levadinho dos prefeitos. Bom, a gente vai fazer um intervalo comercial, voltaremos já já com muito mais para você. Aguarde aí. Olá, amigos e amigas, estamos de volta em mais um bloco aqui do programa Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Cali e Rui Corrêa, estamos aqui tratando dos assuntos que interessam a todos nós, interessa a você também. E muito em breve você vai poder interagir com a gente, hein? Eu já estou prometendo isso há algum tempo, mas está mais perto que longe agora. Aguarde. Bom, nós falamos aqui há pouco sobre Ilhéus e Itabuna, vamos falar um pouquinho agora sobre o estado da Bahia, as eleições para o governo do estado. Nós já estamos aí entrando no mês de maio, é um ano de Copa do Mundo, né? Daqui a 40 dias aproximadamente começa a Copa do Mundo lá na Rússia. Esse ano atípico, né? O Brasil não está assim tão fervoroso com essa Copa do Mundo, a gente nem ouve falar. Exatamente. Talvez o efeito do 7-1 tenha causado isso. E os políticos que às vezes também esperam esse momento para fazer a campanha, para isso ou para aquilo, a gente não está vendo também muita movimentação. Houve a desistência do Assemineto, parece que o Rui Costa e o PT dormiu em berço esplêndido a partir dessa notícia e parou até de trabalhar. O Rui Correria deu uma segurada e agora só está caminhando, né, Ronald e Rui? É exatamente isso. Dá uma certa retirada a saída de Assemineto do cenário mudou a configuração e passa a impressão de que o PT estaria nadando de braçada. Eu, ontem até conversando com o Ronald, eu tenho a impressão que isso não, né, esse cenário não vai permanecer até outubro. Para quem conhece o candidato que assumiu, o Zé Ronaldo, ele vai dar trabalho. Uhum. Ele vai dar trabalho, ele está construindo a sua candidatura, ele tem dificuldade, evidente, ele não é conhecido aqui no sul da Bahia, mas ele tem boa visibilidade, uma excelente visibilidade no entorno de Salvador, ele entra no sertão também, é conhecido e é muito bem avaliado, e não é nada mais, nada menos que uma pessoa que tem 3 mandatos em Feira de Santana, e nas 2 vezes que ele saiu, ele elegeu o seu sucessor. Então, de Feira é o segundo colégio eleitoral da Bahia e está no entorno de Salvador. Né? E o entorno de Salvador significa 2/3 do eleitorado baiano. Então, eu tenho a impressão que não vai ser tão fácil assim para Rui não, viu, Rony? Espero que você tenha razão. Né? E a gente conta também, o consequencialismo, né? Uma coisa pode dar errado, pode dar certo, dar errado. E tem aquela história do lutador de boxe que treina para enfrentar um adversário
destro, né? Aí pega um canhoto. Né? De repente muda para um canhoto. Então ele não sabe como se defender. Pode ser também o caso de Rui Corrêa, né? Ele pode estar. Rui Costa. Rui Correria. E Rui Costa, ele se preparou a vida toda para enfrentar a CM Neto, né? Ele dormia e acordava com a CM na cabeça. Eu acho que nem a mulher de ACM Neto, a namorada, pensar tanto nele como o Rui. E de repente muda o jogo. Ele pega alguém que não tem nenhum problema na Lava Jato, assim espero. Né? Não tem. Não tem. Um perfil totalmente diferente. Né? Você tem razão, ele tem uma base. Né? Uma base que não é uma base pequena, como Jiquié, Itabuna e Conquista. É uma base que, além de ser... Só Feira de Santana, Feira de mais Santana de 1 milhão, em torno de Feira de Santana. Isso, Feira de Santana hoje é o parque industrial, o segundo parque industrial da Bahia e hoje rivaliza no Nordeste. A Feira de Santana é uma cidade poderosa. E quanto ao problema da Copa, você tem razão mesmo, é um fenômeno que a gente precisa estudar por que é que a gente mudou o foco, não é? Aquela história de que hoje a gente sabe quem são os 11 ministros do Supremo e não sabe quem são os jogadores. Eu mesmo não sei, eu deixei de saber, né? Eu adoro futebol, né? E ninguém sabe se é por causa disso, se é porque o nosso campeonato é de baixo nível, né? Agora a gente viu aí as disputas do campeonato europeu, né? E de repente nível, né? as pessoas ficam em casa para ver o Real Madrid jogar, o Liverpool, Roma, né? E a gente não fica mais em casa para ver o Flamengo jogar, o Fluminense, o Corinthians, porque são jogos desastrosos, né? É verdade. Isso tem a ver também, né? E a gente, por exemplo, esse termômetro se dava sempre campanha agora de publicidade de CDL, de loja, né? A gente não vê isso aqui. As empresas que estão falando de Copa do Mundo são aquelas que estão patrocinando a Copa através da Rede Globo ou através de algum jogador, como é o caso de Neymar, né? Eu acho que também o inconsciente coletivo, que a gente sabe que não vai mais se dar bem, porque no passado nós sempre tínhamos a chance de ganhar a Copa, né? Agora... Não, mas o Brasil é um dos favoritos. Agora, o efeito do 7-1 deixa todo mundo traumatizado. Né? Aí, não sei se basicamente essa questão só do futebol, né, se pode definir isso, mas a verdade também, eu acho que tem muito a ver com a economia. A economia, ela não decolou como se esperava. E aí você está a 2 meses da Copa, você sequer nota propaganda, aquele carnaval que a gente via publicitário, um carnaval publicitário que a gente via em eventos passados com relação à Copa. A gente não vê, né, a questão hoje dessa loja, dos anunciantes, eu acho que está muito fraco com relação à Copa. Esse chamamento, né? Essas vendas. Hoje, por exemplo, a única coisa que está pautada pelas lojas nessa crise toda é a venda de televisor. E está muito bom, por sinal, né? Muita gente trocando o televisor para um sistema que ainda nem sequer existe no Brasil, que é o sistema 4K. E o vendedor está conseguindo vender. É como se você vendesse picolé no inverno, né? Porque você não tem esse sistema. Você tem a tecnologia, ainda. Mas não tem o sistema. É como você comprar um rádio digital hoje no Brasil. Não existe rádio digital ainda. E nem vai existir, né? Agora as rádios serão FMs. Então, é a mesma coisa do 4K. Ela vai existir um dia, mas está muito longe porque o HD começou agora. É uma tecnologia que satisfaz em termos de qualidade. E o 4K apenas permite que você aumente o tamanho da tela, né? Quem tiver mais dinheiro pode comprar telas enormes. Bom, mas vamos voltando aqui para o assunto local, né? Que a gente estava na Bahia. O ACM Neto ignora aí as candidaturas do MDB. Isso é um complicador a mais para o Zé Ronaldo, né? Porque o MDB, todo mundo quer se livrar do MDB em função da família Vieira Lima, né? Que está mais sujo que pau de galinheiro, né? Mas o MDB tem o maior tempo de televisão. Então isso é muito importante. O tempo de televisão é vital na campanha. Né? Tem outras alternativas agora, que são as redes sociais, mas principalmente em campanha de deputado, de governador e de prefeito. A de presidente que tem mais as redes sociais influenciam mais. Mas tem essa questão do MDB que lançou o candidato e está insistindo na candidatura de João Santana. Eu não sei qual é o propósito disso, né? Porque não sei se eles querem... Porque eu acho que não é. Se eles quiserem a vice, eles teriam a vice, não é, Rui? Então eu acho que aí é uma sinuca de bico. Eles querem o PMDB, mas não querem o PMDB, não quer o PMDB dos Vieira e de Lúcio. Eles querem o tempo e querem que... eu acho que isso... Mas isso, Ronald, era uma avaliação da equipe de ACM Neto.
né? Não queria colar. Com relação a Zé Ronaldo, eu acho que seria uma besteira ele não buscar uma relação com o PMDB. Isso tem forma dele fazer, né? Ele pega o tempo do PMDB, oferece o PMDB nos seus quadros da Bahia, tem bons nomes que não significa necessariamente... E se ele for procurar purismo, acho que ele tem que pegar um partido da Suécia. Exatamente, porque todos os... O PT não vai poder bater em Zé Ronaldo pelo fato do PMDB estar com Zé Ronaldo, ou se estivesse, né? Bater por quê? Né? Se ele tinham essa relação, e se bater porque achou 51 milhões, o PT igualmente está sendo acusado na campanha da Bahia de ter recebido 80 milhões da Odebrecht. E isso virá à tona na campanha. Não é verdade? Então, é bala contra bala. Então, e Zé Ronaldo, ele não tem essa relação, porque ele não aparece em momento algum, né, nessas delações, então ele poderia manter, pegava o tempo do PMDB na majoritária, e na proporcional fazia 2 ou 3 coligações, né, dos partidos que estão ali, acomodando o interesse de Lúcio, lógico. Agora, achar que eles vão ter o tempo do PMDB sem Lúcio Vieira é muito sonho. E eu acho que essa preocupação, eu acho que eles vão fazer um acordo tácito aí, né, de alguma maneira. Ninguém vai falar de ninguém em termos de moral, né, porque não tem condição, né? Senão vai passar o dia todo brigando, denunciando um ou outro. E esse tipo de marketing só fortaleceria o pensamento do eleitor. Tudo igual, não vamos votar em ninguém e acabou, entendeu? Daí a força dos candidatos limpos, né? Assim, dito limpos, né? Como no caso seria o Zé Ronaldo. Até agora ninguém botou o nome dele. Isso será um grande instrumento de campanha, poder dizer que não tenho nada contra mim. Isso já é uma coisa difícil de acontecer no Brasil hoje em dia. Agora, eu acho, né, que essa questão de Caixa 2 não tem ninguém que não esteja envolvido, né? Então, até porque isso era uma prática comum na política do Brasil. Isso aí que pode acontecer, uma denúncia contra Zé Ronaldo sobre isso. Mas aí seria no âmbito eleitoral, na justiça eleitoral, né? Não estaria nessa questão da roubalheira do serviço público, do dinheiro público mediante contratação de obras fictícias, ou etc. e tal. É isso aí. Temos tempo ainda nesse bloco? Então vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente fala mais aí sobre a política da Bahia e do Brasil. A gente volta já já. Estamos de volta em mais um bloco aqui do nosso programa Alô Cidade Debate. Eu, Barbosa Filho, Ronald Cali de Rui Correia. Bom, vamos falar agora sobre a questão aí do foro privilegiado, porque isso incomoda muito a população brasileira, né? Porque se todos os direitos são iguais, a lei é igual para todos, enfim, por que esse privilégio com deputado, com senador, com juiz, com promotor, com presidente até de tribunal de contas, com governador, prefeito, vereador? Não pode haver foro privilegiado, né? Então, anteontem, né, o Supremo Tribunal Federal reunido acabou com 10 votos, né? 11 tem alguma, porque foram 2 situações. Uma 11-0 e outra 7-4. 7-4. E aí se acabou em parte com foro privilegiado. Aí eu queria que vocês explicassem melhor o que é esse em parte, né, e não o todo. E o Congresso Nacional já se manifesta aí, inclusive, para votar uma pauta sobre esse tema. Você começa que esse é um assunto muito complicado. O que aconteceu ontem é uma informação específica, né, com relação ao foro dos políticos, deputados e senadores. Agora, no andamento do julgamento, o Gilmar, por sua vez, o Gilmar Mendes, ele quis ampliar, né, como a ação o julgamento tratava exclusivamente de deputados, o foro privilegiado de deputados e senadores, ele aproveitou, disse que aquilo, né, era muito pouco e poderia ampliar-se o objeto da ação, né, alcançando a todos, promotores, juízes de primeiro grau, procuradores, comandantes militares, que têm privilégio também, foram privilegiados. Né? Mas aí a Carmen Lúcia, ela disse que a ação se restringia, então diminuiu e então avaliou-se que no futuro voltaria a se discutir para além dos deputados. Agora,
é um equívoco, porque o Congresso já está pronto lá, está na mão de Maia, de Rodrigo Maia, um projeto prontinho, acabando com o foro de todo mundo, deputados, juízes, senadores, procuradores, presidente de tribunal, presidente de tribunal, todo mundo, de modo que vai se acabar, pelo projeto da Câmara, 35 mil pessoas serão atingidas por esse fórum, pela extinção. E eu acho que vai entrar logo agora, porque para Rodrigo Maia, botar esse projeto para voltar antes da eleição é um plus. Ao menos para o partido dele e tal, né, se coloca, sai na frente e tomando essa, digamos assim, retomando para si uma questão que faz parte, né, cabe ao legislativo essa parte, né, e quando o STF entra nisso, é o que a gente chama, né, está invadindo a competência de outro órgão, né, no caso, de outro poder. Né, o entendimento é esse, mas como eles não legislam, o STF termina cobrindo essa lacuna deles. Mas o que está se comentando no Congresso é de que vai entrar antes do recesso esse projeto, no sentido de se acabar com o foro privilegiado de todo mundo. Ficaria só o presidente de poderes, o presidente da República, da Câmara e Supremo. Porque Então, como está, é difícil, porque diz assim que só pode ser, só tem um foro para crimes cometidos com relação ao mandato, né? Então você mata um cara na rua e vai dizer, não, ele foi uma briga política e tal, né? Você rouba, como é que vai rouba para o mandato e ser um mandato? É um negócio meio complicado, né? Ô Rui, só um exemplo aqui, que é um exemplo muito próximo da gente aqui. O ex-deputado Geraldo Simões, quando estava ainda no seu mandato de deputado federal, ele andou dando golpe, 171, né, aplicando cheque sem fundo, não pagando as pessoas. Se fosse hoje sem foro privilegiado, ele poderia até ser preso como um cidadão comum num caso desse? Não, nesse caso, na época que ele era deputado, ele tinha um foro, não tinha sido livre. Então, por exemplo, quando ele perde o foro, é que a ação volta para a primeira instância. Ele tinha, me parece, 2 ou 3 ações lá no STF. Né? Eu não sei qual a movimentação, mas provavelmente ele já está fora do cargo aí já há bastante tempo. Provavelmente já deve ter retornado para o primeiro grau, a primeira instância. Agora, o interessante é que o foro privilegiado é em função, tinha um sentido de ser, em função de perseguição política naquela nos época incons, né? Do juntar a elite da cidade com o juiz e tirar o cara, né? Mas hoje é mais fácil, hoje essa característica, né, infame acontece mais nos tribunais, né, com os desembargadores do que com os juízes. Né? Isso é o contrário hoje em dia. É mais fácil você fazer uma armação lá em Salvador do que uma armação aqui no interior. Né? Eu imagino que seja. Né? Mas o raciocínio dele, assim, quando você tem um foro privilegiado, e fica segurando, porque, por exemplo, o STF não é um tribunal para ficar julgando o deputado. A Constituição deferiu esse foro e esse local, né, mas na sistemática jurídica, o judiciária brasileira, você não tem, por exemplo, um tribunal preparado para fazer esse julgamento que está sendo feito agora, como teve lá no Mensalão, levou anos para poder, né, o julgamento. Não tem essa estrutura, não é preparado, é um tribunal constitucional. Né? No mesmo caso, é o STJ, só julga o que, em tese, deveria julgar aquilo que ferisse a lei federal. Né? O STF, a questão da Constituição. Mas eles terminam atraindo competência de coisa de primeiro grau. Agora, tem que ter um cuidado também de também não criminalizar tudo. A exemplo das opiniões dos deputados, dos políticos, né? No processo do mandato, né? As denúncias que eles fazem, senão... mas aí a imunidade acho que continua para esse caso, né? Tem que tipificar mesmo as situações que... porque aí são duas coisas, a questão da imunidade parlamentar e a outra é o foro privilégio. Né? O foro é onde você vai ser julgado, né? A imunidade ela é preconizada na Constituição e no caso dos legisladores federais e estaduais, abrange tanto a questão
material com a questão formal, né? Aí eu acho que prevalece, como é o caso da imprensa também, que tem aí o direito, né, de denúncia e preservação de fonte. Então, eu acho que isso não pode mudar, senão acaba com a democracia. Você vê que o vereador já é diferente, ele só tem a imunidade material, né, no âmbito do município, né, por palavras e votos. No outros tem uma proteção também jurídica. Né? Mas se o Rodrigo fizer isso, vai ser até bom para a saúde do Congresso, né? O Congresso passa a ter, pelo menos, esse protagonismo para o bem, né? Que é uma coisa difícil. É verdade, que ele só legisla em causa própria, né? Agora, só para você, então se o cara tem um foro do STF, hoje ele vai passar a ter no primeiro grau. No primeiro grau, ele vai recorrer para o segundo grau, né? Agora está se tentando derrubar a questão do segundo grau para que a pena, né, seja como previsto na Constituição, depois do trânsito e julgado. Então, aí você vai ter o STF, como pode ter o STJ. Então, eu acho que demoraria muito mais do que para o Supremo. Entendeu? Bom, Eles falam que a questão aí é da prescrição. Se fundasse o Supremo, era o, Pois é. Ou então, se o pior dos mundos para o acusado. Se a gente tivesse um Sérgio Moro em cada instância, né? Aí não demoraria, não. Bom, tem os fatores políticos, né? Vamos falar um pouco agora sobre a questão já falamos do foro privilegiado, né? A chapa Ciro Gomes e Haddad, se é possível essa chapa aí, na opinião de vocês, se vai dar liga, né? Na campanha presidencial, né? Eu acho que é a única alternativa do PT. Né? Eu acho que não tem outra alternativa. E começam já, o Jacques Wagner já desmentiu o que disse na entrevista da Folha, que não é bem assim, mas a gente nota uma movimentação nesse sentido. Pegar alguém que é e não é do PT, é da esquerda e não é da esquerda, que é o Ciro Gomes, né, que pode arregimentar esse pessoal, né, que não tem outro candidato, não tem um poste mais para agora acabou o poste. Não, o poste é Haddad ainda, né? Mas é um poste que não dá luz. Não né? dá, né? Está aparecendo com 1% da pesquisa. Agora, a Gleice Rossi, a Hoffmann, né? A Naidezinho, ela declarou ontem que com Ciro, o PT não vai com o Ciro, nem que a vaca tussa. E eu acho que isso é verdade. O PT não apoiaria. Não tem, para mim, Ronald, não tem circunstância política que leve ao PT a apoiar alguém. Não é alguém. Eu acho que ele pode até apoiar alguém. Mas esse alguém não será Ciro Gomes. Certo? Lula não admitiria nunca botar Ciro Gomes na presidência da República. Todo o PT tem medo de Ciro, porque Ciro é boqueoto. Não, é incontrolável. É incontrolável, exatamente. É incontrolável. Não Agora, eu acho que não tem uma alternativa, entendeu? E aí é uma situação, de novo, é uma sinuca de bico. Mas eles vão voltar para o modelo antigo, quando eles começaram. Certo? Eles preferem botar um candidato para o futuro, preparar para o futuro, como eles fizeram. Quantos inúmeros candidaturas lá no passado que o PT podia ajudar e não ajudava. Mas, Rui, é difícil porque agora eles estão acostumados com o poder. Estão acostumados com charuto cubano, teve clicou, né? Que é o champanhe. Mas é isso até que eu ia falar. Devido a esse protagonismo que os petistas tiveram durante esses anos todos, eles não se veem mais só apoiando um outro partido, um candidato. Ou eles querem estar no poder ou contra o poder. Você vê que eles não pensam nem no Brasil. Nós tivemos agora a entrada do Michel Temer como vice, né, por uma situação de impeachment constitucionalmente legal, e o PT vestiu uma capa de que aquilo era uma armação, de que foi uma traição, de que foi um golpe, e não apoiou as decisões do Michel Temer na Câmara, mesmo sabendo que aquelas decisões eram para o benefício do país. Então eles são assim, o PT sempre foi assim. Na época de Fernando Henrique Cardoso, o PT votou contra a reforma da Previdência, votou contra a reforma trabalhista, né? Enfim, eles não assinaram a Constituição de 88. A própria Constituição isso é uma característica, isso não é o PT, a esquerda no mundo todo é assim, né? Eles não rezam segundo a cartilha da moral e da ética do burguês, né? Então eles têm outros planos. Né? Jogaram contra o plano real, o mercadante deu declarações e declarações dizendo que o plano não ia dar certo, eles foram quebraram a cara. O Bolsa Família. Né? Exatamente, o Bolsa Família. Agora deixa eu falar uma coisa aqui, Ronald, que não está nem na pauta, mas é interessante a gente discutir um pouco aqui, porque o PT,
quis fazer uma ideia de socialismo no Brasil, mas um pouquinho equivocada, apenas visando esses movimentos de sem casa, sem terra, né? E bagunçando a coisa. Mas eu acho que hoje o mundo inteiro precisa rediscutir a questão do capitalismo, né? Não que socialismo seja a solução, mas tem que ter um meio termo aí, porque esse capitalismo exacerbado, do jeito que está, hoje tudo é descartável. Você compra um aparelho de R$2.000, ele tem prazo de validade e ninguém mais conserta nada. Inclusive tem um movimento já na Inglaterra de empresários que se uniram para, mesmo com condições, pessoas de posses, mas se reuniram para, isso aqui tem que ter conserto. Então vamos juntar aqui técnicos, vamos, né? Porque está um negócio assim totalmente louco, o mundo está descartando tudo, não há nem lixo apropriado para tudo isso. Isso é um termo chamado utilidade programada, né? A vida programada do produto para que haja a movimentação, venda, né? Mas a gente precisa chegar lá primeiro para discutir isso, né? O Brasil primeiro precisa se transformar num país realmente capitalista. E nós não somos, aqui é um arranjo que ninguém sabe o que né? De patrimonialismo, burocrático em torno do poder. Então a gente precisa chegar lá, ser um país capitalista para depois, né, ir aperfeiçoando. Mas eu acho que a grande força do capitalismo é essa capacidade de se regenerar. De se regenerar. Isso que o socialismo no século XIX não contava com essa sobrevivência do capitalismo. Né? É isso aí. Já estourou o tempo? Rapaz, foi rápido agora, hein? Então vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já. Olá, minha gente, estamos de volta. É o último bloco já, o programa passou rapidinho, o último bloco do programa Alô Cidade Debate. Eu quero lembrar a você que não teve tempo de assistir o programa inédito, né, na sexta-feira à noite, e nem as reprises, você viajou, acessou a internet, enfim. Esse programa vai estar também na próxima semana na página da TVI no YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Lá estarão todos os programas da TVI, né, durante a semana, em formato HD. Você pode assistir, baixar, fazer o que você quiser, tá bom? Vamos lá, vamos falar ainda da política nacional, a gente estava falando há pouco aí, mas vamos continuar aqui porque, segundo as pesquisas, o Bolsonaro, depois daquela confusão da prisão de Lula e tudo mais, o Bolsonaro voltou a liderar as pesquisas, né, Ronald Rui? Essa queda anunciada de Bolsonaro não está acontecendo, né? Todas as previsões, inclusive eu também acho isso, que vai chegar um momento que isso acontece no mundo todo, alguém que é extremo de um lado ou de outro, chega a um teto, ele adquire aquele voto daquelas pessoas que não tinham representante, né? Nunca a direita teve representante aqui no Brasil, né, Zui? E agora tem um representante, e essa candidatura de Bolsonaro é boa nesse sentido, né? Ela é pedagógica, vamos dizer assim, mas tem um teto. Mas não está tendo, porque não aparece ninguém, né? Tem a única coisa nova que apareceu é a candidatura de Joaquim Barbosa, que realmente entrou já como se fosse um campeão, né? 10%, 9%. Então vamos esperar aí para ver esse tal candidato de centro, que nessas condições sempre aparece para tomar o protagonismo. Porque o Joaquim, não sei se encaixa nele esse figurino de candidato de centro, né? No caso, eu continuo achando que o jogo não está jogado ainda, porque você não tem simulação ainda das coligações, não está definido o número de candidatos. O que se sabe, o que se especula, é que essa eleição ela vai ser atípica, porque será pela segunda vez terá o maior número de candidatos. A previsão é essa. Então, com essa quantidade de candidatos, o que está se falando é que quem tiver chegar aí, consolidar 15% a 17%, 18%, praticamente estaria no segundo turno. Eu acho que, por exemplo, Ronald, se você avaliar na questão do Bolsonaro, o que eu imagino é que ele já tenha batido esse teto. Porque, veja bem, ele já está em campanha há mais de 4 anos, né? Ele está aí falando que é candidato, tal, e despertou alguns segmentos, tal, Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá, mas por outro lado você vê candidaturas, o Alckmin que saiu lá embaixo, ele já começa a ganhar corpo. Por quê? Porque ele tem maior estrutura partidária. O Joaquim Barbosa,
que passou o tempo todo fazendo charme, dizendo que não era candidatura, não tinha candidatura. Quando ele começa a conversar com o PSB, se filiar ao PSB, ele entra na pesquisa e já aparece com 9, 10%. Então, com relação a Bolsonaro, que está aí em torno de 15, 17, parece que essa última pesquisa foi 17, não foi isso? É. Então, não é um número ainda tão longe. Então, eu imagino, eu particularmente acho que ele pode, né, se consolidar esse número de candidaturas que está falando, e se chegar aí com 15 a 17%, 18% ao segundo turno, eu tenho a impressão que mesmo que ele chegue ao segundo turno, o somatório das outras candidaturas, ele não terá chance no segundo turno. A impressão que eu tenho, mas também é muito cedo ainda, né? Eu estou aguardando o meu Macron. Vamos dizer. Estou aguardando, porque não é o Bolsonaro. E se uma campanha entre o Bolsonaro, o Joaquim Barbosa e o Bolsonaro, não vai representar a maior parte do pensamento brasileiro. Porque o Bolsonaro está à esquerda, né? Embora as pessoas não percebam isso ainda. Esses 10% é o homem que botou gente na cadeia, que começou o negócio do mensalão e tal. Eu estou esperando, aguardando seria no caso Alckmin, né? Sem a frouxidão tucana dele e sem as denúncias que eles já começaram a pipocar por aí, né? Essa semana a Marina Silva deu uma entrevista no programa Roda Viva, né, da TV Cultura, mas foi avaliada assim muito fraca a entrevista dela, né? O ponto de vista dela, em termos de Brasil, é muito restrito apenas ao meio ambiente, ao trabalho sustentável, né? Toda vez que foi indagada sobre o desemprego, ela sempre voltava a essa tecla do trabalho sustentável, mas não existe nenhum projeto no Brasil para isso. Eu acho que Marina já passou o tempo dela. Ela vai ser uma coadjuvante de peso. Inclusive, né? Alguém sugeriu lá ela se juntar com o Joaquim Barbosa, mas ela descartou isso aí, né? De forma educada, elegante, ela disse, não, o Joaquim está no PSB, a gente respeita a candidatura dele, mas o Rede está fechado com ela e acabou. Aquela dona do partido, né? Eu acho que a intenção dela é exatamente ser candidata para sustentar as candidaturas estaduais, de deputados estaduais e federais. A ideia é o partido crescer, mas crescer na base parlamentar. Né? Assim como se assemelhando um pouco com a história do PSB. Né? O PSB foi crescendo primeiro na base parlamentar e hoje é um partido médio no Brasil, um partido que tem 3, 4 governadores em cada eleição. Então, e principalmente esses governadores são eleitos basicamente no Nordeste, que é uma região ainda que o PSB ele conseguiu consolidar-se, que não é o caso do Rede ainda. Né? Aí você veja, Barbosa, que como a gente não tem domínio com o futuro, o domínio da sociedade em geral, a gente estava aqui aguardando a melhora da economia que ia aparecer, como o Rui falava sempre, a gente concordava, aquele cara que vai aglutinar os bons frutos do progresso econômico do Brasil. Como foi com o Fernando Henrique. Com o Fernando Henrique, mas não vai acontecer isso em função da contaminação do governo Temer pelas causas de ordem moral, né, essa coisa toda. Então aquilo que ele estava esperando, Rui, não vai, aquela sua teoria, que era o Meirelles. Perfeito. Não vai acontecer. Mas, sobretudo, por conta da não aprovação da reforma da Previdência. Que era expectativa de todos, né? Que abriria caminho mesmo, efetivamente, para melhora do ambiente econômico. Aí vieram as denúncias, né? E vieram as votações na Câmara e aí terminou acontecendo isso. Você vê, se não fosse a gravação, ia passar a Previdência, a economia estaria bombando, o cenário seria outro. A gente tem a economia, o que eles chamam na economia, os economistas chamam de voo de galinha, né? Começa a melhorar e de repente ela cai de novo. Agora o desemprego estava melhorando até março, né? E agora em abril, por exemplo, ele já começa a crescer de novo. Então é muito ruim para a economia exatamente por conta disso. E a falta desse aglutinador que a gente estava esperando que chegasse, né? Não chegando, isso é muito ruim, porque o próximo presidente entra fraco. Né? Nenhum desses que estão aí colocados assumem uma presidência com moral no Congresso, com força no Congresso,
para fazer o que tem que ser feito. E aí que é importante a gente voltar a discutir essa questão. Veja bem, não será a presidência, não será a eleição de 2018 que vai melhorar o ambiente político e econômico em 2019. O que vai melhorar é se o país eleger um presidente com capacidade, né, de aglutinar na Câmara, ter uma base parlamentar, de modo que a partir de janeiro ele já possa implementar algumas reformas substanciais, fundamentais para a economia, que é a reforma política, a reforma da Previdência e a reforma tributária. Se isso não acontecer, todo e qualquer outro que for lá, presidente da República, ficará refém do Congresso. Agora, pegando essa sua pista aí, vamos simular algumas coisas. Vamos simular Bolsonaro presidente, não é verdade? Porque Bolsonaro não tem uma boa penetração, porque ali ele já chamou todo mundo de ladrão, que é honesto e tal, e ele por conta... E isso é que leva ele, que coloca ele no cenário político, né? Essa agressividade dele. Aí vamos tirar o Bolsonaro, vamos botar o Joaquim Barbosa. As pessoas estavam simulando uma conversa de Joaquim Barbosa com a raposa do Congresso, né? Como é que seria esse papo, né? Olha, Joaquim, você me dá, né? Você me dá tal, e a gente aqui, a nossa bancada ali apoia. Como seria a reação de Joaquim Barbosa? Eu pagaria para ver, né? Isso aí. Então é isso aí que você está falando que realmente vai acontecer. Não vai ter ninguém que tenha essa capacidade. Mas talvez, Rui, desculpe interromper, seja isso que a população brasileira está querendo. Alguém que acabe com esse círculo de corrupção que começa na Câmara. Mas na prática, isso que eu quero dizer, é mais uma ilusão. Estão criando ídolos que não vai acontecer, porque não vai resolver. Porque no país, se você não muda o modelo de gestão, né, você vai ficar refém de um Congresso. Você pode negociar, Barbosa, sem... vamos dizer assim, numa faixa de tolerância. Né? Existe a política não é cartesiana, não é aquela moral, não pode existir isso, aquela moral pura, que não existe moral pura. Você tem uma faixa de manobra, você pode negociar ideias, você pode negociar, vamos dizer assim, olha, vocês ficam com a educação, você leva a educação do jeito que vocês quiserem, aí, né? Com a ideologia que vocês quiserem, você tem outras coisas para negociar. E dentre esses aí, se a gente for colocar isso que o Rui falou aí, que é importante, essa capacidade, o único cara que tem aí é o Alckmin mesmo, com a capacidade. Que é do meio. Que é do meio, que é alguém que está nessa faixa de tolerância, né? Usou o Caixa 2 e tal, né? Os mares o menor. O único que tem essa experiência, tem já essa capacidade, é ele. De aglutinar, porque, Barbosa, se você verificar, tanto FHC quanto Lula só governaram, só chegaram ou fizeram algumas, e eles fizeram algumas coisas boas para o país, certo? Sob o ponto de vista da economia, né? Em vários aspectos eles foram bons presidentes, mas só fizeram isso porque tiveram que negociar cargos, né? Assim como Lula é acusado do mensalão e agora chefe de quadrilha do Petrolão, FHC lá atrás também foi acusado de distribuir cargos, comprar votos parlamentares para a reeleição, certo? Então, esse é o Congresso que qualquer presidente teve no passado e terá no futuro. Negociar cargo. Se não negociar cargo, é o caos. Acontece tem que haver outra coisa para negociar, mas tem que haver a sedução, né? O faz-me rir, como diz nosso amigo. Se não tiver ministério, não tiver Codevasp, não tiver Petrobras, não tiver nada disso no bolo, né, não se ofertar, não terá viabilidade. E acontecerá o que aconteceu com o nosso Salvador lá atrás, que foi Fernando Collor. Apareceu como... A própria Dilma, né, embora errou muito também como presidente, mas se ela tivesse essa negociação com o Congresso, ela não teria sido caçada. Não teria. Sabe, claro, ela não recebia deputado, ela chamava tudo de picareta. Então... Bom, o programa acabou. Vocês têm mais alguma coisa? Não, só a próxima semana. A próxima semana aí traz. Então a gente fica aí desejando ao nosso amigo assinante, telespectador, um forte abraço, né? Assista as reprises desse programa se você não acompanhou do início. E se você perder alguma coisa, pode ir no YouTube a partir da próxima semana, que você vai ter o programa na íntegra e em HD. E olha, a partir do mês que vem a TVI vai estar, né, na internet, como sempre esteve, ao vivo, mas em formato HD, tá certo? Forte abraço a todos e até lá.